Então, essa bacia óssea, eu tenho esse osso aqui de cima, o osso aqui de baixo, que são os isquios, que a gente sente quando a gente senta. Essa parte aqui de cima, que é quando a gente toca, né, na lateral aqui da nossa bacia, a gente vai sentir que na frente tem um pontinho mais pontudinho. E aquele pontinho mais pontudinho, quando a gente senta, é o que a gente chama de isquios, que são os isquios. Acho que eu vou acabar mudando aqui a posição, porque está meio desconfortável para mim. Fazer em casa é sempre uma tarefa de uma experiência diferente aqui. Mudando a posição. Acho que vai ficar melhor assim. E aqui, então, os ossinhos dos isquios. Esse osso aqui da frente, que é o pubis, né? Que é onde ficam os pelos pubianos. Esses ossinhos aqui mais para cima, que é essa pontinha dessa asa da pelve, que a gente chama de espinha ilíaca, né? Atrás eu tenho o sacro, que vai descendo a coluna e termina no rabinho, que é o cóccix. E aí, o que acontece com esse osso? Esse osso, ele se movimenta. E como é que é esse movimento do osso, né? Então, percebe que o ossinho lá de baixo, os isquios fecham, e essa parte aqui de cima abre. Quando o ossinho lá de baixo abre, a parte de cima fecha. Então, eles se movimentam assim. E a gente também tem um movimento da pelve assim. Então, quando eu rodo a minha pelve, esse osso vai para cá, esse osso daqui de baixo vem para trás. E ela vai se movimentando em conjunto. Só que essa parte aqui de baixo, como eu tenho os músculos do assoalho pélvico, que é o músculo que segura o bebê, que segura o xixi, que segura o cocô, né? Que é o músculo por onde vai sair o bebê. Então, o bebê ele vai passar por esses músculos que fecham a pelve aqui embaixo. Quando eu movimento esses ossos, esse músculo daqui, ele se movimenta também. Então, a ideia do movimento hoje da pelve é fazer movimentos com essa pelve para mexer com esse músculo e usar esses movimentos para massagear esse músculo. Olha que interessante. Deu para entender um pouquinho essa dinâmica? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Quem que está chegando aqui pela primeira vez? Ah, super entendido. Legal, Vanessa. Então tá. Então, como é que a gente vai começar esse trabalho de hoje? Então, você começa sentindo os ossinhos do bumbum quando você senta. Sempre dessa forma. Não importa se você não estiver sentada numa superfície muito durinha, não tem problema. Na superfície mais macia também dá para sentir esses ossinhos. Então, você toca o ossinho do lado direito, aquele ossinho do bumbum lá embaixo, com a mão direita. O ossinho do lado esquerdo com a mão esquerda. Você dá uma puxadinha de um lado, dá uma puxadinha do outro. E aí, movimenta um pouco o seu corpo para frente e para trás, para sentir esse movimento do ossinho lá embaixo, né? Percebe que quando você vai para trás, a sensação é que ele fecha um pouquinho. E aí ele não fica tão pontudinho, como se você estivesse jogando o peso do seu corpo na parte de trás também do bumbum, nessa parte daqui. Então, quando eu vou para trás, eu fecho os ossinhos e eu não sinto esse ossinho daqui. E se eu consigo me concentrar
um pouco mais na sensação do meu corpo quando eu vou para trás, e eu fecho os olhos e eu sinto que esse músculo que fecha o períneo aqui de baixo, que é um músculo do assoalho pélvico, está segurando o bebê, segurando o xixi, segurando o cocô, a sensação que dá quando eu fecho esses ossinhos e vou com peso para trás é de que o músculo fecha também, de que ele fica, se eu perceber, como se ele ficasse mais próximo, mais fechadinho. Eu sinto como se ele tivesse contraído. E aí, quando eu faço o contrário, eu vou mudando a posição da minha pelve, né? Jogando o meu corpo para frente, mudando a posição da minha bacia, jogando o meu corpo para frente, eu vou sentindo que esse ossinho veio, eu senti ele tocar mais lá embaixo, aí eu jogo o meu corpo para frente e ele abre, e os ossinhos abrem. Quando eu jogo o corpo para frente, os ossinhos abrem, eu vou tentar abrir um pouquinho mais, arrebitando mais o bumbum. Então, se eu jogo o corpo mais para frente e tento arrebitar o bumbum, tentando até contrair os músculos das costas, como se eu jogasse o peito para frente. Esse músculo aqui vai puxar esse osso, eu vou sentir que essa região daqui abre um pouco mais. Então, quando eu jogo o meu peito lá para frente, o bumbum lá para trás, eu sinto que esses ossinhos abrem bem. Então, aquele músculo que eu senti que fechou quando eu estou lá atrás, ele vem para frente no movimento, abrindo os ossos e ele estica. E nessa posição de eu sentir esticar bem, é como se eu estivesse arrebitando bem o bumbum, abrindo o peito. E aqui nessa posição eu procuro respirar fundo, imaginando que o ar chega aqui na região do ânus. Então, com o peito aberto, eu puxo o ar bem fundo e sinto uma pressão do ar lá embaixo. E aí eu sinto essa pressão do ar lá embaixo, quando eu puxo o ar bem fundo. E quando eu solto o ar, eu vou movimentar essa minha bacia lá para trás. E aí eu vou sentir que o músculo fecha. E aí eu puxo o ar, venho para frente, vou abrindo o peito e vou tentando forçar um pouquinho para abrir um pouquinho mais esses ossinhos. E aí eu começo a perceber a minha perna, como a minha perna se movimenta. Quando eu jogo o corpo para frente, como que a minha perna se movimenta? Como que a minha perna abre e os ossinhos abrem? Percebe que quanto mais você joga o corpo para frente, mais você sente essa sensação de estar abrindo e a sua perna se afastando. Como é que está seu joelho? É o que a gente chama de perceber a tendência do movimento. Se eu abro o peito, meu joelho tenta abrir também. E aí eu vou arrebitando o bumbum, sentindo que lá a região daqui está abrindo mais. Quando eu vou para trás e eu fecho, qual é a tendência do movimento do meu joelho? Percebe que meu joelho fecha. Se eu faço o movimento sem querer movimentar o joelho, eu vou perceber que o movimento do joelho fecha também. Quando eu vou para frente, o meu joelho abre, e quando eu vou para trás, o meu joelho fecha. Faz esse movimento de olhos fechados, sentindo o movimento dos ossinhos junto com o movimento do joelho. Quando vem para frente, os ossinhos abrem, o joelho abre. Quando vai para trás, os ossinhos fecham, o joelho fecha. Sente a vagina, que recebe o peso quando você está arrebitando o bumbum, o ânus vai abrir e você sente que a vagina está recebendo o peso do corpo. Quando você vai para trás, você sente que o ânus fecha, mas que a vagina também fica mais fechadinha. E o peso está aqui para trás, na região do ânus. Esse movimento, se você fizer o movimento cada vez mais com o joelho,
junto com o peito, você vai perceber que só a sensação de ir para frente, de vir para trás, massageia o seu períneo. Percebe, olha, o movimento que abre, o movimento que fecha. O movimento que abre, o movimento que fecha. É como se eu estivesse fazendo isso no músculo do meu períneo. É muito sutil essa movimentação para você sentir que faz uma massagem, tá? E aí, a gente precisa primeiro aprender a movimentar de uma forma simples para conseguir alterar um pouquinho a dinâmica do corpo e ajudar esse ossinho a abrir um pouquinho mais, alongando mais esse períneo, esses músculos do assoalho pélvico. Então, a gente faz o movimento, que é um movimento mais coordenado, que é quando você vai para trás, você fecha o joelho, quando você vem para frente, você abre o joelho, até aprender o movimento. Depois, a gente vai fazer um movimento que é um movimento um pouco descoordenado, que não é a tendência do movimento do corpo. Quando você vai para frente, arrebita o bumbum, tenta aproximar um pouquinho os dois joelhos. É um movimento contrário do que você estava fazendo, contrário à tendência do corpo. Então, você vai para frente, arrebita o bumbum e o joelho, ao invés de abrir, você aproxima o joelho. Tenta juntar um pouquinho os dois joelhos, mas com os pés para fora. E aí você vai perceber que esses ossinhos, eles abrem quando você vem para frente. Tá sentindo? Ana, tá sentindo? A gente trabalhou ontem. Né? É isso aí. Então, com o joelho para frente, o ossinho aqui aberto, você vai sentir que só de tentar juntar os dois joelhos, a sensação que dá é que o ossinho abre mais. E se você abre mais o peito, você vai perceber que abre um pouquinho mais ainda o ossinho. E aí fica um pouco nessa posição, puxando o ar e soltando o ar, tentando respirar lá no seu períneo. Você puxa o ar, leva o ar lá no ânus, solta o ar, imagina que o ar está saindo lá por baixo, só que com o joelho um pouquinho mais próximo e com o bumbum mais arrebitadinho. Só para você sentir nessa posição a respiração chegar no períneo e fazer um movimento também de alongar esse períneo. Percebe? Olha, você está usando a posição do peito aberto, o bumbum arrebitado, mas os joelhos um pouco mais próximos para abrir aqui. Com essa abertura, você vai direcionando o ar lá para baixo, como se você tivesse um caminho do ar que vai chegar lá no seu períneo. E aí você puxa o ar, sente o ar chegar e solta o ar, imagina um canal para o ar sair lá por baixo também. Então, você vai soltando o ar e vai direcionando o ar para sair lá por baixo. E aí, você vai voltando devagar, o bumbum vai fechando, vai relaxando aquela tensão. E aí, percebe o seu joelho que estava junto, que quando você vai para trás e relaxa, começa a forçar o joelho para abrir. E quanto mais você abre o joelho, estando com o corpo lá para trás, mais você sente que fecha o ossinho. E aí, nessa posição, você sente uma pressão na barriga e o períneo fechado. E aí fica mais difícil respirar. Percebe como nessa posição, para você puxar o ar bem fundo e soltar o ar mais comprido, você não consegue sentir que o ar vai fácil lá para baixo, porque quando você abre o peito, tem espaço para o ar descer. Quando você fecha o peito, já não tem nem espaço para o ar entrar.
E aí, se não entra muito ar, ele sai mais curto também quando você está com o corpo para trás. Quanto mais tiver abertos os ossinhos do joelho, né, os joelhos mais afastados, os ossinhos estão mais fechados. Se você vai para frente e aproxima os joelhos, o ossinho ele abre um pouquinho mais. Então, é um movimento que a gente chama de contra-intuitivo. Olha que interessante. O intuitivo é ir para frente, abrir o peito, arrebitar o bumbum e afastar os joelhos. Ir para trás, fechar o peito, fechar o bumbum e aproximar o joelho. O movimento contra-intuitivo, para abrir mais o ossinho e trabalhar mais esse alongamento dos músculos do períneo, é um movimento contra-intuitivo. Eu vou para frente, abro o peito, aproximo os dois joelhos e os ossinhos abrem um pouco mais. Quando eu vou para trás e eu afasto os joelhos, eles se aproximam mais. Então, eu vou trabalhar mais esse movimento para trabalhar mais o meu períneo no movimento. Entendeu a dinâmica? Como é que foi perceber essa dinâmica? Aí para as gravidinhas. Percebeu? E aí, dessa posição sentada, a gente pode trabalhar também outras posições. E outras posições que a gente pode perceber esse movimento da pelve, da bacia, abrindo e fechando. Se eu estiver sentada no chão, com os joelhos assim, né? Eu posso perceber o movimento de arrebitar o bumbum e de fechar. E eu vou sentir diferente do que eu estava sentindo quando eu estava sentada. Se eu faço esse movimento de olho fechado, eu também percebo uma diferença lá atrás. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso afastar os joelhos. Então, nessa posição aqui, se eu afasto os joelhos e eu inclino o corpo para frente e inclino o corpo para trás. Eu faço o mesmo movimento, só que no chão. E aí eu vou percebendo, olha aqui, como é interessante o movimento da pelve massageando os músculos lá por dentro. E a gente está fazendo o movimento mais simples, que é o movimento para frente e para trás. Certo? Dessa posição, eu posso trabalhar na posição de gato, de 4 apoios, aonde eu posso jogar o bumbum lá para trás, arrebitando, abrindo mesmo. Aí eu vou sentindo como vai alongando, como os ossinhos vão abrindo. E aí eu faço com os joelhos afastados e eu vou arrebitando o bumbum com os joelhos afastados. Eu vou abrindo. Aí depois eu volto, aproximo um pouquinho os dois joelhos, posso deixar os pés um pouquinho para fora e vou fazer esse movimento de novo aqui. Abrindo, arrebitando o bumbum e fechando. Tudo isso para perceber como essa posição da bacia abre mais o joelho ou fechando mais o joelho, muda a sensação dos ossinhos que estão se mexendo e o períneo está abrindo e fechando. E aí, sentadinha, você também consegue perceber os ossinhos do bumbum fazendo um movimento para frente e para trás. Se você rodar o corpo, você vai sentir esses ossinhos mexendo. Um vai para frente, o outro vai para trás. Vai rodando. E nessa rotação dos ossinhos, você vai percebendo como esses ossinhos passam pelo seu períneo e massageia o períneo numa sensação diferente do que você fez
para frente arrebitando e para trás fechando. Então, quando a gente movimenta a pelve rodando, esse músculo do períneo, ele é trabalhado assim, ele é massageado nessa lateral. Né? E essa posição de estar sentada e fazer a rotação, você pode sentar numa cadeira, sentar no chão e sentir mesmo a rotação a partir dos ossinhos do bumbum, que mexe um para frente, outro para trás. Como é que mexe esse ossinho de cima? Como a coluna roda, como o peito roda quando você mexe lá embaixo. Você pode mexer num sentido rodando a cabeça junto, roda para um lado, a cabeça roda. E eu posso tentar mexer ao contrário, né? Eu mexo o corpo para um lado, a cabeça para o outro. Eu vou brincando com o meu corpo para ir torcendo e sentindo como essas torções do meu corpo vai mexendo com os tecidos, com o músculo da barriga, com o músculo das costas, percebendo o músculo que contrai e o músculo que relaxa. Sempre quando eu faço um movimento, eu posso sentir esse movimento até sentir que o músculo estica no máximo. E aí eu vou soltando a tensão desse músculo, percebendo a sensação de relaxar quando eu solto a tensão. E aí eu rodo, um exemplo, né, na rotação, para o outro lado, eu vou rodando, a minha pelve vai rodando, e eu vou chegando no máximo do movimento, aonde eu sinto que alonga bastante, sinto a tensão, relaxo a tensão e volto. E aí eu percebo a minha coluna, que mexeu no meu períneo, que mexeu no meu abdômen, que mexe no glúteo, na coxa. Então, o movimento, ele vai massageando todos esses músculos, sem precisar tocar. É o que eu mostrei no começo da aula. É como se eu estivesse pegando o músculo e massageando o fato de fazer o movimento da pelve, tá? Eu vou só pegar a toalhinha aqui para mostrar para vocês, né, que todos esses movimentos que eu fiz para frente, para trás, que eu fiz com essa rotação, o objetivo é eu massagear meu períneo. Eu vou pegar uma toalhinha de rosto, né? Nessa toalhinha, eu enrolo a toalha. Eu deixo essa toalhinha assim, para eu sentar em cima dessa toalhinha, como se fosse um absorvente mesmo. E o contato da toalha com esses músculos aqui do meu períneo vai massageando melhor também, né? Então, quando eu vou para trás, quando eu venho para frente, o contato da toalha massageia. E aí, quando eu vou rodando, ele também vai pegando nos pontinhos do meu períneo e massageando. E eu posso também fazer os movimentos circulares para um lado, circular para o outro. Quando eu trabalho com a toalha, eu massageio melhor e eu percebo a sensação de relaxamento maior desse músculo do períneo quando eu estou em contato com a toalha. Então, qual que é a questão na gravidez e do períneo? O períneo, normalmente, ele tem uma tensão maior. Então, é muito mais difícil as mulheres grávidas perceberem a sensação de relaxamento do que está contraído, né? Às vezes, a gente percebe que o períneo está mais tenso do que relaxado. Esse relaxamento, ele não é fácil. A gente trabalha com a respiração, com o movimento da pelve, com massagem mesmo no períneo, às vezes usa vibrador, até usar o epinô,
que é um dispositivo que vai alongando, vai ganhando essa elasticidade do períneo, para que quando o bebê passar pelo períneo, esse músculo ele consiga abrir e voltar, ele seja elástico. Só que para trabalhar essa elasticidade do períneo, é muito importante que eu solte toda a tensão dos músculos da barriga, das costas, do bumbum. Então, quando eu for fazendo o movimento da minha pelve, sentindo que o músculo do bumbum contrai, que a barriga contrai, o músculo do bumbum relaxa, a barriga relaxa, o músculo das costas contrai, os músculos das costas relaxam, o músculo do períneo contrai, o músculo do períneo relaxa, eu vou tendo uma consciência do que é tensão e relaxar. Além desse movimento, e massageando toda a musculatura, só de movimentar já é uma massagem. Fácil, né? E aí, o que vocês acharam? Muito fácil? Quem está assistindo aí, as gravidinhas? Oi, Liris. Oi, olha, Renata. eu não acho fácil. Eu não acho fácil. Eu não acho fácil, não. Não, né? Assim, eu melhorei muito a minha consciência, principalmente dessa parte aí do períneo, que eu comecei a fazer a fisioterapia pélvica com a Letícia, né? Mas ainda hoje eu vejo que fazendo a massagem deu muita melhorada, assim, demais mesmo, mas ainda tá um pouco tenso, né? Que eu não sei se é por conta eu tô com 36 semanas, né, de gestação, não sei se é isso, ou porque eu trabalho sentada, ainda estou trabalhando, né, tenho que talvez relaxar mais, mas, assim, do que era antes, assim, bem do início, era muito, mas muito, e a massagem no períneo ardia. Assim, as primeiras que eu fiz, elas ardiam, assim, eu falei, gente, eu devo estar com alergia, sabe? Tipo, você fica mega preocupada, mesmo usando óleo de coco e tal, né? Mas daí com a orientação da Letícia, fui fazendo certinho e tal, né? Então, assim, eu vi que realmente a coisa melhora e aos pouquinhos, né? Mãe. Aos pouquinhos. Quem que levantou a mão aí? Tem, acho que a Tati. Elisana. Então, tem uma questão que é bem isso, Renata. É o aprendizado que é gradativo. E o que é importante? Como a gente não tem experiência, né, é muito difícil para a gente direcionar a nossa atenção para a percepção corporal, né? Então, quando a gente começa a tocar os ossinhos, calma, eu estou sentindo. Realmente, tem esse ossinho aqui de cima, tem um ossinho lá de baixo, tem um ossinho da frente, tem um ossinho atrás. Quando eu movimento, eu mexo esses ossos. Nossa, eu não tinha percebido, né? Hoje, eu conversando com uma físio, ela me mostrando, a paciente dela, grávida, que praticamente não conseguia mexer a bacia. Ela mexia o corpo todo, mas a bacia não mexia sozinha, né? Então, olha como isso é importante. No momento que ela começou a alongar os músculos, a relaxar esses músculos, essa bacia começou a mexer. E por que essa bacia mexe? Porque esse bebê, ele vai mexer. Então, você imagina de ir para o parto com uma bacia toda rígida, que não mexe. Como é que o bebê vai mexer aqui dentro para nascer? Então, quando a gente começa a perceber que esses ossinhos aqui de baixo, eles abrem e eles fecham. Quando eles fecham, o músculo também está mais fechado, não tem espaço para o bebê nascer. Mas ajuda o bebê a descer, porque quando você fecha aqui, aqui abre. Então, se eu faço um movimento para trás com o corpo e eu fecho o ossinho e afasto o joelho, afasto bem o joelho e sinto esse ossinho bem fechado,
eu sei que essa parte aqui vai estar aberta e vai ajudar o bebê a descer. Quando eu vou para frente, essa parte fecha e aqui embaixo abre. Então, quando for para o bebê nascer, eu tenho que ter isso aqui aberto. Só que aí eu percebi que quando eu fui para frente e arrebitei bem o bumbum, eu abri mais. Só que quando eu juntei um pouquinho mais o joelho, lá para frente, esse ossinho ele abriu um pouquinho mais. Então, essa percepção de que não é... O intuitivo seria você ir para frente, arrebitar o bumbum e afastar o joelho. Quando você vai para frente, arrebita o bumbum e aproxima o joelho e percebe que é aproximando o joelho que você abre mais aqui, você fala, nossa, não é tão intuitivo assim, né? Porque é muito importante ter essa experiência desse movimento, sentada fazendo isso, e também sentada em outras posições, né? Como eu falei para vocês, sentar no chão, né? Em cima aqui do calcanhar, movimentar, te traz uma percepção diferente. Quando você afasta os joelhos e movimenta, quando você está na posição de gato, movimentar um pouco na posição de cócoras também, né? Para sentir quando arrebita, quando fecha. Então, isso vai trazendo o movimento da pelve, que às vezes essa pelve está mais bloquinho, ela quase não se mexe. E a primeira sensação é esse movimento de abrir e de fechar. E depois de rodar um pouco, porque quando a gente roda, esse ossinho vai fazer isso. Então, vai massagear de um jeito diferente também. Tá? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, repetindo, né? Até que aquilo se torne mais fluido, mais fácil. Faz sentido isso? Nossa, faz muito sentido. E colocar a mão debaixo do bumbum, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer os movimentos, se você coloca a mão mesmo, sente o ossinho, às vezes até na própria região, né, da vagina. Deixa eu colocar a mão aqui e sentir a pressão diferente. Como é que é? Quando eu arrebito, tem uma pressão. Quando eu fecho, tem outra pressão. Ah, minha mão também fica mais apertadinha. Ah, queria mais espaço para encaixar minha mão. E são coisas que você pode fazer, às vezes, até com um espelhinho, olhando um espelhinho de baixo, assim, né, da vagina, às vezes na posição de cócoras, né, para você mexer e ver, às vezes você vai ver ali a vagina abrindo, fechando, às vezes indo mais para fora, respira, percebe o movimento da respiração, fazendo, né, a respiração descer lá na vagina, o ar sair lá por baixo. Então, você vai ver um movimento diferente no espelho. E você pode tocar a região, aquela pele que separa a vagina do ânus, você pode tocar ali para sentir aquele movimento naquele cordão que divide a vagina do ânus, quando você está respirando, quando você está mexendo, também muda. Nada como a sua experiência corporal, a sua vivência, para te dar potência, né? Não existe uma forma da gente trabalhar, né, esse caminho para o parto se a gente não estimular a percepção do nosso corpo, as sensações, a sensação de peso, de contração, de relaxamento, né, de abertura. Então, tudo isso vai trabalhando essas sensações no seu corpo, vai aprimorando os seus sentidos para que você acesse os seus sentidos e não a sua razão no momento do parto. E aí, como é que está isso para vocês? Dúvidas dessa parte?
Laura, Diogo. Quem está como Diogo? Norma, Tamires. Então, a gente pode tirar as dúvidas disso. Sentir essa abertura, sentir a respiração, perceber o quanto o movimento da pelve, né, cria espaço para o ar chegar lá embaixo. Né, e você vai movimentando, encaixando o ar enquanto você movimenta. A Edilene está como o Diogo. A Edilene. E aí? Podem abrir o áudio, tirar as dúvidas, comentar. Liris, eu tenho uma dúvida. Você mencionou o Epinol, que eu não sei ainda o que é, porque eu não fiz. E você também falou do uso do vibrador, que seria assim para relaxar o períneo, sei lá, estimular um orgasmo, para relaxar o períneo, ou teria outra função que eu não entendi? É que eu não tenho vibrador aqui, nem o Epinol para mostrar, né? Uhum. Eu acabei ficando em casa hoje, mas o que a gente faz? Quando o períneo é tenso demais, né? Às vezes a gente usa vibrador na entradinha da vagina. Não é para estimular o orgasmo, não. É só para dar a sensação fica o vibrador ali, ele dá uma sensação de anestesia, como se fosse um massageador. E aí aquele músculo relaxa. Porque às vezes a gente vai tocar o períneo, é tão tenso, é tão duro, que sente aquela sensação de queimação, e aí a mulher, né, eu falo assim, xinga minha mãe, né? Tira a mão daí, né? Então, porque dá uma sensação de desconforto que não é uma sensação que você está acostumada a sentir. Então, às vezes a gente usa na fisioterapia esse vibrador para relaxar mais, para conseguir alongar mais, massagear melhor, sem ter dor, né? E o Epinô é um dispositivo, é uma bexiguinha que vai insuflando na vagina, né? Fica, por exemplo, eu vou fazer aqui a vagina, né? Então, imagina a vagina, aí a bexiguinha entra, ela não entra tudo, ela vai pegar aquela parte da entradinha da vagina, mais ou menos uns 2 centímetros para dentro. Lá dentro da vagina tem mais espaço. Essa parte mais externa, ela é mais fechadinha, que é por onde o bebê vai sair no finalzinho, e esse músculo vai alongar para vestir a cabeça do bebê, que é o que a gente chama de círculo de fogo, que é onde a mulher sente aquela queimação quando vai passar a cabeça do bebê. Bem na saidinha da vagina. Não tem nada a ver com o colo do útero. O colo do útero está lá em cima, bem na saidinha da vagina. E esse músculo, ele tem que ser elástico. Então, quando o bebê passar por aqui, ele vai ter que acomodar a cabeça do bebê. Só que tem um tempo para o bebê ficar ali, porque se o bebê vem rápido demais, não dá tempo dessa saidinha da vagina se acostumar à cabeça do bebê. Aí o músculo rasga, porque foi rápido demais. Quando vem e dá tempo do músculo ir cedendo, alongando, aí o bebê passa e não rasga. Então, a gente usa o Epinô para dar mais flexibilidade para o tecido abrir e voltar depois também. E para que quando o bebê estiver passando, aquela sensação de queimação não te assuste, porque não é uma sensação confortável. Então, quando você sente um desconforto, o que você faz? Você tenta fugir desse desconforto. Então, o que a mulher faz? Ela empurra o bebê de uma vez para fugir daquela sensação. Então, quando ela empurra o bebê para fugir, aquilo não dá tempo dos tecidos se acomodarem. E aí acontece a laceração também.
Ou ela segura de medo. Ela contrai o bumbum, ela fecha esse ossinho, ela contrai o bumbum. Esse bebê que estava saindo, ele volta. Mas aí o útero contrai e empurra o bebê de volta. Aí ela sente a queimação e ela coloca o bebê de novo para cima. Então fica uma briga, né? Uhum. Então, quando ela sente a sensação de queimação com esse treino da massagem, né, e do epinô, ela sabe que no momento que o bebê estiver saindo, quando ela sentir que queima, ela sabe que aquilo é normal. E aí, como ela já viveu essa experiência antes, ela vai conseguir abrir, dar espaço para o bebê sair, ao invés de fechar. Nossa, legal, entendi agora. Né? Obrigada. Então, essa experiência, né, do movimentar a pelve vai mexer com esse períneo e vai te ajudar a saber, né, que, calma, peraí, aqui tem mais espaço. Então, vai mandando uma informação para o seu cérebro para que naquele momento você vai se autoajustando para ter esse espaço. Sem precisar pensar, porque seu corpo já viveu essa experiência de criar espaços. Você não fica criando espaço na pelve, movimentando a pelve, pensando, né, no seu parto, se você não tiver essa experiência, entendeu? De perceber. Nossa, muito legal. Nossa, muito obrigada, viu? De nada, Rê. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podem abrir o áudio, Jaqueline. Podem perguntar. Como é que foi a experiência de sentir, de entender melhor esse processo do movimento da pelve para relaxar o períneo, ter espaço para o bebê, que o movimento massageia os músculos daqui de baixo, os músculos do abdômen, das costas, que todo esse músculo mais flexível vai ajudar a ter mais movimento. Então, uma coisa vai ajudando a outra. Quanto mais movimento, mais fácil movimentar no momento do parto. Certo? Williane, que legal, que bom que você gostou. Podem abrir o áudio, perguntar. É importante que a gente possa trocar, né, as dúvidas. Querem perguntar mais alguma coisa? A gente pode encerrar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Liris, tudo bem? É a Beth. Tudo bom? Tudo bom. Ô, Liris, eu tenho uma pergunta, porque assim, eu estou atendendo uma gestante que tem alguns problemas no joelho. Então, eu estou tentando adaptar esses movimentos da pelve com ela, de modo que ela não force tanto o joelho. Mas eu vejo que eu tô muito limitada com relação com a imaginação, sabe? E, assim, eu faço pouquíssimas coisas, bastante com ela sentada, essa coisa da toalhinha que eu aprendi no teu e-book, estou aplicando com várias pacientes, é muito legal. Mas eu queria, se possível, uma sugestão de uma variação de movimento no caso dessa paciente que tem a condromalácia. Ao invés de colocar o foco no joelho, usa a rotação do pé. E aí você pode compensar os movimentos usando o movimento do pé com o movimento do peito para trazer essa percepção de maior espaço na pelve sem forçar o joelho dela. Certo.
Aí, outra dica, você fazer os exercícios também com uma faixa no joelho. Uma faixa para segurar a articulação do joelho, como se fosse uma joelheira. Você pode amarrar uma faixa mesmo que você tiver para dar uma compressão um pouquinho maior, dar uma estabilidade maior. Para fazer essa coisa de você aproximar os dois joelhos, você pode também colocar uma bolinha de overball entre os dois joelhos. Bloqueou aqui. Isso. E aí ela vai fazer essa adução. E aí, quando você faz a anteversão, né, que é arrebitar o bumbum, e essa extensão do tronco para abrir mais a pelve, quando ela está apertando essa bolinha entre o joelho, também estabiliza o joelho dela. E ela vai sentir que a pressão que ela faz para abrir faz isso no ossinho. Então, dá uma boa percepção aí também. Te ajudou? Ixi. Acho que ela caiu. Oi, Norma. Um beijo para você. Então, a experiência do movimento, de usar o movimento para soltar, percebendo aonde que está limitado o movimento, aonde que não está indo, né? E vai devagar destravando mesmo o movimento da pelve junto com a coluna, essa integração com o joelho, com o apoio dos pés, percebendo que o corpo todo trabalha enquanto você movimenta essa pelve. Enquanto movimenta a pelve, todo o seu corpo vai trabalhar. Certo? A gente pode encerrar. Tem mais alguma dúvida? Podem perguntar. Ah, isso aí, Ana. É fazendo, repetindo, ouvindo, para ficar cada vez mais internalizado mesmo, essas sensações corporais. É isso mesmo. Vai ficando cada vez mais fácil. A melhor forma de aprendizado é registrar no corpo. É isso aí. Quando você fecha o olho, sente, não precisa anotar, já está aprendido. Não, precisa sim, porque como eu falei, como não é instintivo, às vezes Tá. Uhum. Sentindo o corpo, mas eu vou treinando com o meu bloquinho de notas do lado. Ontem a gente fazendo o movimento, você foi fazendo um movimento intuitivo, que é o de abrir e de fechar. E aí eu fiquei pensando ontem no que você fez, eu falei, não, eu tenho que falar que tem um movimento que é natural do corpo, e esse movimento de aproximar o joelho enquanto a gente arrebita é contra-intuitivo. Sim, que eu falei, eu não tenho como falar coordenação. Você falou, não, tem que abrir, fechar, fazer isso. Gente, eu não tenho. Mas agora, você reforçando e realmente explicando, e depois de já ter feito, ficou bem claro. Bem claro, isso. E coloquei a mão embaixo e senti realmente como abre esses ossinhos, assim, do bumbum. Ficou legal. Muito bom. Fiquei feliz. Nada. Muito bom. Acho que a físio que a gente estava conversando, ela caiu, ela está entrando de novo. Tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa, comentar? Líris, Pode falar. Líris,
conexão caiu, mas obrigada, viu? Eu consegui voltar agora. Só consegui voltar agora. Te ajudou? Obrigada. Ajudou, sim, já deu uma clareada. Muito obrigada. É, tá. A estabilidade, por exemplo, o que acontece? Movimentar a pelve, a gente depende da estabilidade do quadril. Então, osteoartrose de quadril dificulta a movimentação da pelve. A condromalácia no joelho é um fator limitante porque pode gerar dor, desconforto, né? Então, eu não sei se você está em algum grupo, mas eu e a Daniela, a gente montou um curso para os físios esse final de semana, justamente para trabalhar a movimentação da pelve, do quadril, dentro dessas patologias, e para relacionar um pouquinho isso na gestação, tá? Então, eu tentei fazer a inscrição, não consegui, mas eu acho que eu consigo até sexta-feira fazer. Falei com a Júlia já. Fale com a Júlia, que aí fala com a Júlia, qualquer coisa ela mantém o desconto para você. Tá bom. Ah, ajuda, já ajuda. Dá uma choradinha lá, tá bom? Tá bom. Obrigada, Liris. De nada, querida. Obrigada. Tchau, tchau. De nada, tchau. Oi, Paula. Você entrou agora, a gente está encerrando. Alguém quer mais perguntar alguma coisa? Flávia?